Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Com esta transmissão encerramos a primeira temporada do programa. Foram 16 edições desde setembro, buscando trazer semanalmente a palavra da administração central da URGS sobre temas relevantes para a universidade. Lembrando que nós vamos ao ar pelos 1080 AM e no site radio.urgs.br nas terças-feiras às 11 horas da manhã. Em seguida, o áudio fica disponível no mesmo website e a versão em vídeo é publicada no canal da URGS TV no YouTube. E o programa é veiculado também na UniTV, canal 15 da NET de Porto Alegre, nas quartas-feiras às 11 da noite, nas sextas às 6 da tarde e aos domingos à 1 da tarde. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Este programa que é um espaço para manifestações de quem está à frente da gestão da universidade. Nós encerramos este ano com um tema importantíssimo, que é mais um passo da URGS na direção da diversidade, da pluralidade. Os concursos, os processos seletivos para docentes da universidade estão sendo realizados de uma maneira diferente, com o objetivo de adequação às leis de reservas de vagas. Para falar sobre isso, recebemos a vice-reitora, professora Jane Fraga Tutiquer, e o pró-reitor de Gestão de Pessoas, Maurício Viegas da Silva. Tudo bem, professora? É um prazer fazer esse diálogo de hoje, porque na verdade ele é muito especial. Se nós tomarmos o contexto, não só brasileiro, mas o contexto mundial, nós vamos perceber que nós estamos vivendo um tempo muito complicado, e complicado em termos de polarização ideológica, de um lado, mas também um tempo complicado pelo individualismo que termina tomando as pessoas. Gosto muito de dizer que, de repente, a gente trocou a tela, a gente trocou o toque humano, o abraço, a gente trocou pelo toque no celular. Quer dizer, o olho no olho, isso termina quase que desaparecendo neste momento que nós estamos vivendo. Mas, enfim, como nada é só negativo e da mesma forma como nada é só positivo, nós também estamos vivendo um momento extremamente interessante no que diz respeito à inclusão, no que diz respeito à diversidade. Nunca se falou tanto em diversidade, nunca se falou tanto em inclusão. O nosso regimento, que é um regimento ainda do tempo do reitor Elgio Trindade, ele já traz lá no seu artigo, no artigo 2º, que a universidade é uma universidade plural e é uma universidade que respeita a diversidade. E na tradição da universidade, acho que já posso falar assim, a gente realmente tem abraçado a diversidade, a gente tem abraçado a questão da pluralidade, é da essência da URGS, né? Tanto é assim que em 2007 nós tivemos aprovado no Conselho Universitário uma reserva de vagas, né? E essa reserva de vagas dizia respeito a critérios, inclusive socioeconômicos. E isso nos colocou numa situação de pioneirismo em relação às cotas. A política adotada naquele momento aqui na universidade chegou a ser referência para o próprio MEC. E aí vem então a lei das cotas, e que nós já vínhamos cumprindo, portanto, antes, e nós chegamos a 2016 com 50% entrando então no ciclo dos 50% de cotas para PPI,
e não chegamos à maturidade do processo, porque isso foi em 2016, quer dizer, a maturidade vai acontecer em 2019, mas de qualquer maneira a gente já percebe que o perfil do nosso ingressante já mudou e não tenho a menor dúvida em dizer que mudou para melhor. Em 2017, uma nova lei e se aumenta então as cotas agora com os PCDs, né, as pessoas com deficiência, e nós estamos trabalhando muito fortemente para atender a questão da acessibilidade. Na própria rádio nós temos uma grande campanha, né, justamente para garantir a acessibilidade das pessoas a esse prédio, que é um prédio histórico maravilhoso. Então, essa questão da diversidade, da acolhida, isso a gente vem lidando há muito tempo e a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Talvez, inclusive, as pessoas nem saibam. Ontem, no painel que discute o cenário brasileiro aqui na universidade, a professora Márcia trouxe um dado muito interessante. As pesquisas científicas mostram que um grupo que contempla a diversidade rende muito mais do que um grupo que não contempla, porque nós temos diferentes saberes e diferentes viveres. Então, mais do que justo que uma universidade que vem desde 2007 preocupada com a inclusão chegasse ao momento que nós estamos, que é o momento então da cota para concurso docente. E, bem, na verdade a universidade já vem chegando a isso há algum tempo, né? E nos concursos, inclusive para os técnico-administrativos, também existe previsão. Maurício, bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Quais são no momento agora, que é o que a gente está tratando neste programa, né? As alterações pelas quais as seleções para docentes estão passando, né? Que é o que as pessoas vão se interessar agora em saber propriamente. Mas eu gostaria de registrar que, né, muito mais do que reserva de vagas, se trata de inclusão. Né? E a universidade, por característica e pela sua capacidade de inserção na sociedade, vem praticando isso, como a professora Jane já registrou, desde 2007, como pioneira para os estudantes. No que se refere aos técnicos administrativos, desde 2014 nós aplicamos a legislação, que se trata da Lei 12.990, que ela trata de cotas para PCDs e para APPs, ou seja, portadores de deficiência e autodeclarados pretos e pardos. O que há de novidade é o Decreto 9.508, de setembro último, que ele versa no que se refere, né, à questão docente. Por que nós estamos tratando a questão docente agora? Porque ele determina que 20% das vagas sejam destinados, né, aos negros, esse é o termo do primeiro artigo, né, da legislação, sejam destinados e que haja especialmente uma alternância, né, em relação a esses aspectos. Mas o decreto, né, 9.508, ele traz uma questão bem específica em relação a como se faz, né, como se procede essa possibilidade de inclusão, né, dos APPs e dos autodeclarados pretos e pardos, que é a igualdade de oportunidade. Eu acho que esse é um aspecto muito importante que fica no primeiro artigo, né? E depois ele fala que o concurso público para provimento dos cargos efetivos, né, e empregos públicos, bem como os processos seletivos, a gente deve chamar a atenção para os professores que são professores substitutos, também deve passar por essa modalidade. E qual é a modalidade? É a questão de vagas por especialidade. Qual seja, a URGS tinha, como todas as outras instituições, tinha dificuldade de promover os concursos e processos seletivos para docentes, prevendo então APP e PCD, por conta que normalmente nas áreas é apenas uma vaga. Sim, difere da maioria dos concursos difere públicos, porque o concurso para assistente administrativo nós colocamos 20 vagas, para engenheiro 4, 5 vagas, então há possibilidade de aplicação da norma. Havia possibilidade, né, e uma restrição
né, da norma em relação aos docentes. Então, o que ela traz? Ela traz por especialidade. Qual seja, nós estamos então publicando os editais agora para concurso docente com no mínimo 5 vagas, independente da área. Então, pega-se lá uma vaga da medicina, da letras, da engenharia, da psicologia e da informática, e então são 5 vagas. Então, nós, havendo candidato APP inscrito e aprovado, o terceiro nomeado será esse candidato. Então, na lista geral se nomeia o primeiro e o segundo, o terceiro um APP, se aprovado, e o quarto da lista geral, e o quinto, né, será um PCD. Então, esta é a mudança que nós estamos aplicando, tendo em vista, então, esse normativo legal que vem ao encontro, né, de uma instituição inclusiva como é a URGS. Então, todos os editais, né, a partir desta data, estão com essa prerrogativa, com esta, né, previsão legal. Então, nós estamos publicando, né, recentemente, então, os editais com esta previsão. Essa é uma grande novidade e uma possibilidade de inclusão, né? Uma possibilidade não, uma necessidade e uma vontade dessa instituição de ser inclusiva. E eu gostaria de registrar, como a professora Jane mencionou, as questões da academia, né, que a inclusão faz bem, inclusive, para, né, o processo da investigação, da criação do saber, enfim, da inclusão como um todo. A gente percebe que, em relação aos técnicos administrativos, que nós já vimos aplicando há mais de 4 anos essa legislação, se percebe que a universidade também mudou, e mudou para muito melhor. Nós temos, enfim, a guisa de exemplo na própria gestão de pessoas, né, pessoas que ingressaram para essas modalidades, e o convívio e o crescimento é muito importante, né. Enfim, acho que esse é um registro que eu gostaria de deixar presente, porque traz, né, uma diversidade para uma instituição que é o reflexo da sociedade, né? Me resumo, Maurício, a legislação já existia, mas não havia ainda uma regulamentação de como aplicar nesse caso em particular, justamente, que é o concurso docente, que é diferente da maioria dos concursos. Sim. Havendo, então, agora com esse decreto recente, a universidade se adequa para conseguir finalmente cumprir plenamente. Né? A universidade evidentemente, tem que ser cogente à legislação. E nós éramos cogente à legislação, a lei que estabelecia, né, então, o mínimo de vagas, mas ela não estabelecia como se daria o concurso por especialidade, que é o caso docente. Então, o decreto ele vem regulamentar, né, essa necessidade de, não obstante não ser na mesma área as 5 vagas, a necessidade de se prever, então, vagas para APP, que é o autodeclarado preto e pardo, e para PCD, que é o portador de deficiência. Então, esta é a grande mudança. O decreto veio regulamentar o que a lei ainda não previa, porque nas universidades, enfim, praticamente todas as universidades, raramente se faz concurso com mais de uma vaga para determinada área. E também há uma restrição, inclusive, de aprovados, né? Que quando se tem uma vaga numa determinada área, só pode se aprovar 5, independente da nota, né? Então também havia esta restrição, que agora o decreto, também independente da nota dele, será considerado para, no caso de APP, o terceiro a ser nomeado, e no caso do PCD, o quinto a ser nomeado. E o que é importante registrar também, que esse procedimento não macula, não agrava, não fere e nem retira nenhuma vaga de nenhuma área. Né? Todas as vagas que surgiram em determinada área, ou unidade acadêmica ou departamento, ela será provida naquele departamento. Então não há possibilidade de se nomear um candidato para uma vaga diferente daquela que foi originária, né? A nossa instituição, desde o fim da decisão 118, uma decisão que vigia até o banco de professor equivalente, que havia aposentadoria de 100 docentes por ano, aqui de exemplo, e normalmente eram autorizados, depois de 2, 3 anos, 50% das vagas. Então havia uma decisão que tinha um ranking dos departamentos para receber as vagas.
Com o advento do banco de professor equivalente, todas as vagas que houve vacância em determinado período, elas ficam sempre no departamento. O departamento, na sua autonomia acadêmica e universitária, decide qual área dentro do departamento que deverá ser realizado concurso, redistribuição, outra modalidade de provimento. Essas mudanças, essa evolução, eu diria, da universidade, eu vejo aí dificuldades e oportunidades, né, professora Jane? É evidente que, ainda mais em momentos de restrição orçamentária, a universidade carece de recursos para se preparar para coisas diferentes. Evidentemente se precisa capacitar pessoas, né? Mas é oportunidade também, né, para nós servidores, de nos capacitarmos e de aprendermos e evoluirmos junto com a própria exigência da lei, né? Na verdade eu vejo muito mais aspectos positivos do que ônus, né? Evidentemente que toda a questão financeira tem um reflexo muito grande, né? Em tudo isso. Nesse momento a nossa grande preocupação é a questão da acessibilidade. Nenhum prédio histórico tem acessibilidade, né? Isso demanda, evidentemente, dinheiro. Para que se tenha uma ideia, o nosso orçamento de 2018 foi um orçamento semelhante ao de 2014, como se não tivesse havido crescimento, como se não tivesse havido cursos novos, como se não precisasse manter laboratórios, bibliotecas e assim por diante. Em 2018, o nosso capital, a nossa verba de capital, ou seja, de investimento, foi de 4 milhões. Para uma universidade que tem 5 campi, 4 milhões não é absolutamente nada, né? Para que o nosso ouvinte possa ter uma ideia do que eu estou falando, a nossa conta de luz mensal é de 2 milhões. Né? Então, os 4 milhões pagam 2 meses de luz. O que eu quero dizer é que nós vamos fechar, do ponto de vista financeiro, nós vamos fechar o ano com dívida, né? E não haveria nenhuma possibilidade de ser diferente pela famosa lei do teto ou lei da morte, né? Mas a universidade tem uma capacidade absolutamente fantástica. Nós temos uma capacidade de nos reinventarmos a cada momento, né? Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo com relação à acessibilidade, com relação à preparação, ao preparo, à formação dos professores e dos técnicos. Nós temos uma escola que é a EDURGS, né? E que é uma escola referência no país. Então nós estamos buscando soluções internas e estamos sim nos reinventando de tal forma que a gente possa, antes do término de 2020, atender a toda essa questão de acessibilidade. Uma coisa acho bem importante, Maurício, não sei se tem alguma coisa a acrescentar, mas enfim, as pessoas que estão neste momento procurando ali os editais de seleção de docentes, né, tanto o substituto quanto os próprios concursos, devem procurar informações onde, e também os servidores que trabalham nos departamentos acadêmicos, né, vão ser devidamente esclarecidos sobre isso? Claro, muito obrigado pela pergunta. Enseja responder que previamente à publicação dos editais, a administração central chamou todos os diretores e foi feita uma reunião onde nós apresentamos, né, então como seriam os editais a partir de agora. E a divisão de concursos públicos da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas tem no seu site, nós temos todas as informações relativamente a todos os editais publicados e as orientações necessárias, mas me enseja registrar que, não obstante, né, a EDURGS, né, tem uma preocupação muito importante e se ocupa de trazer a qualificação e desenvolvimento para os servidores
docentes técnico-administrativos, né, nós temos uma comissão na reitoria que acompanha todos os servidores que ingressam pela modalidade de portador, pelo PCD portador de deficiência, desde o seu ingresso, que é feito na inspeção de ingresso pela junta médica. Depois, nós, sabendo onde o servidor vai atuar, há uma comissão que previamente vai visitar esse local, conversar com as pessoas que lá trabalham, enfim, conhecer, né, este local onde a pessoa vai desenvolver suas atividades, e mais do que isso, acolher o servidor. Esse acolhimento se dá por um longo período da sua vida funcional, que nós já viemos fazendo em relação aos técnicos administrativos, e se trata de mais do que uma iniciativa de acolhimento, uma iniciativa de respeito, né, de oportunizar, como a própria legislação recomenda, igualdade de condições para que todos os servidores da URGS executem as suas atividades com os instrumentos, né, e as possibilidades que são necessárias. Apenas para complementar, também colocamos no consumo a questão das cotas para os concursos docentes, o que foi muito bem aceito e com muito interesse pelos nossos conselheiros. Muito bem. Professora Jane, um bom final de ano. Maurício. Obrigado. Nós agradecemos a presença da vice-reitora, professora Jane Fraga Tutiquian, e do pró-reitor de Gestão de Pessoas, Maurício Viegas da Silva. Nós vamos nos encontrar agora ano que vem, professora. Isso, nos encontramos no ano que vem. E eu não poderia deixar passar a oportunidade de agradecer a todos aqueles que têm nos acompanhado neste ano, desejar um Feliz Natal, com muita paz, muita saúde, muito amor, e que 2019 seja um ano melhor, muito melhor para nós todos. Diálogos URGS é um programa multiplataforma, uma parceria entre a Rádio da Universidade e a URGS TV. O público pode entrar em contato pelo e-mail dialogos@urgs.br. Aqui pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi. Na técnica, Jefferson Gomes, com a supervisão do engenheiro Luiz Speroto Teixeira. Pela URGS TV, captação de imagens de Gabriela Scott e Tainá Schroeder. Vamos fazer então esse breve recesso no dia 25 de dezembro e no primeiro do ano. Nos 1080 AM e na internet, nós voltamos no dia 8 de janeiro, às 11 da manhã. Um bom Natal e Ano Novo, e até lá. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.